Olá, sejam muito bem-vindos de volta a Psicobranding, para essa construção de conhecimento que a gente está realizando aqui juntos, em parceria, sobre os processos de psicologia e de neurociência conectadas ao branding, à construção de marca, a vendas, a negócios. Bom, até aqui a gente já observou uma série de novos conceitos, uma série de reflexões sobre construção de marca, sobre atitude de marca, sobre o que é branding, sobre como o cérebro opera para as tomadas de decisão e para as ações. Então, se você chegou aqui nessa aula, parabéns. Eu imagino que você já tenha percebido o volume de informações gigantescos, e eu desejo de fato, espero de fato que você esteja se conectando com esse universo de conhecimento e de conteúdo, e que a partir de agora você comece de fato a observar a marca, você vendedor, você empreendedor, você estrategista de marca, como parte de uma cultura, né? Parte de um comportamento corporativo que é muito importante, faz a diferença nos processos de venda e mais importante, de fato, nos processos de transformação do teu consumidor, né? No fim do dia, a gente fala muito de faturamento, e é importante falar de faturamento, óbvio, mas o que a gente quer enquanto empresa, enquanto ente social, é promover transformações e resolução de problemas dos indivíduos. E a marca ajuda a gente a contar essa história para o mercado consumidor e para as pessoas que precisam do nosso trabalho, né? Então, a gente chegou até aqui. Essa é a última aula do bloco Go to Market. Então, a gente já destrinchou, já esmiuçamos no detalhe três grandes blocos. Já falamos sobre cérebro e destrinchamos os conceitos de cérebro. Já falamos sobre marca e falamos sobre construção de marca. E já falamos sobre Go to Market, sobre conceitos de marketing como canal de conexão, e destrinchamos os conceitos de marca olhando por essa perspectiva de marketing. Então, essa é a última aula que ainda vai falar sobre esse processo Go to Market. E a gente já viu as três posturas de marca ao longo da jornada de compra: marca como creator, gerando conversação; marcas como advisors, né, apresentando o produto; e marcas como educadores, construindo conteúdo e informação para ensinar o consumidor na jornada de compra e quebrar as objeções desse consumidor ao longo da jornada de compra, né? É a nossa última aula desse bloco, a 19ª aula do nosso curso até aqui. A gente vai falar de heurísticas, nudges e persuasão. São três elementos, são três, não são metodologias, né? Eu vou chamar de elementos, de fato, que ajudam nos processos de quebras de padrão mental do nosso cérebro, tá? Então, lembra que a gente falou nas aulas de cérebro, que o cérebro tem sempre esse equilíbrio entre a operação do padrão mental para ter um processo de agilidade, de segurança nas tomadas de decisão e nas ações, mas ao mesmo tempo ele entende que a gente vive num ambiente que opera a inovação continuamente, e que o indivíduo ele é um agente de transformação também do ambiente, tá? Então, o cérebro também atua e trabalha para caracterizar esse indivíduo que o carrega como um agente de transformação. Para que isso aconteça, o cérebro precisa de ferramentas e de estímulos que podem ser externos para ajudar nessa transição entre um modo de operação padrão mental para um modo de operação agente de transformação, criativo, operante, pensante, racionalmente falando, tá? Quando a gente pensa num processo de vendas, eu também preciso fazer com que a marca transite nesse universo límbico de emoções que caracteriza esse ambiente de padrão mental, que busca segurança, busca empatia, busca esses processos mais de padrão mental e conectados a vínculo social, mas também precisa trafegar nesse universo de transformação e de conexão com o novo, de criatividade, para que para que a marca se apresente para o consumidor também como um elemento de inovação contínua, para que eu consiga manter esse meu consumidor na minha base de consumo e o lifetime value dele seja cada vez maior ao longo do tempo, ao longo da jornada, né? Então, vender, né, em toda a jornada de compra que a gente viu até aqui, existe um limiar ali que é um limiar racional, né?
apesar de eu entender claramente que vendas é muito mais um processo límbico, muito mais um processo conectado com essa estrutura de padrão mental, existe um momento racional, né? Evidentemente. Existe um momento em que eu preciso fazer essa ponte entre o límbico e o córtex de maneira muito orientada, de maneira muito consciente, né? E existem técnicas para isso, técnicas de comunicação para isso. A gente vai olhar para três delas, tá? A gente vai olhar para as heurísticas, para os nudges e para a persuasão, tá? Antes de entrar nesses três elementos de construção de racionalidade para o processo límbico de marca, vamos resgatar essa imagem do iceberg e dos processos, né? Das fases de transição entre a tomada de decisão e a ação. Lembrando, resgatando um conceito tão importante que é de tomada de decisão não é ação de compra. Eu tomei a decisão de comprar, não significa que eu vá comprar. Entre uma coisa e outra, existe um processo complexo neurológico e comportamental no meu organismo que estimulam ou inibem essa transformação de tomada de decisão em ação de compra. A gente já viu isso aqui de maneira bastante aprofundada, eu não vou trazer esses conceitos de volta aqui, é só para a gente ter essa referência na nossa construção de conhecimento sobre os processos persuasivos, para entender onde exatamente esses processos impactam nessa construção de persuasão de venda na jornada de compra, tá? Deixa eu resgatar também a ideia de sensação antecipada e resgatando de fato o exemplo do sorvete, que é um exemplo bem simples para a gente compreender o que significa a sensação antecipada e como a sensação antecipada também ajuda no processo de quebra de padrão mental, tá? Então, a gente tem lá o exemplo do dia de calor, você está na rua, vê uma sorveteria, pessoas tomando sorvete, você sente a sensação antecipada de prazer, você quer tomar um sorvete, e ao mesmo tempo você sente a sensação antecipada de perda, que apesar de ser gostoso, o sorvete engorda, né? É um processo racional que advém do teu padrão mental que precisa ser quebrado. Ele impede você, de fato, de tomar a ação de tomar o sorvete. Como é que eu quebro isso? Né? Eu tenho a sensação antecipada de prazer competindo com a sensação antecipada de perda, naquele modelo de gangorra que a gente viu na aula de uma das aulas do bloco de cérebro, tá? Então, essa sensação de antecipada de prazer é justamente ver o sorvete em operação com outras pessoas, né? Isso me traz a sensação antecipada do prazer de tomar o sorvete. Mas o contexto, né? O contexto de dia de calor. E aí o que o marketing pode muito fazer nesse processo é potencializar essa visibilidade, potencializar essa análise de contexto nas suas peças de comunicação. Então, trazer as imagens de sorvete, trazer o contexto de calor, ajudam ao processo de sensação antecipada de prazer inato do indivíduo a de fato acontecer e a se sobrepor sobre a sensação antecipada de perda do indivíduo, que é, apesar de ser gostoso, o sorvete vai me engordar e eu tenho o objetivo de entrar no biquíni no verão daqui a um mês, tá? E aí, quando a gente então, isso é um processo persuasivo de marketing, que vai entrar em toda essa postura de marketing também, como educador, muito como advisor e como content creator, tá? E olhando mais especificamente para vendas, na jornada de vendas, as estratégias de heurísticas, nudges e persuasão se somam a essas estratégias de marketing para colocar os elementos que contribuem para a sensação antecipada de prazer maiores, né, mais elevados na gangorra do que a sensação antecipada de perda. Então, as heurísticas, os nudges e a persuasão vão reforçar os elementos de convencimento para que ele tome uma atitude de compra, que é você merece se refrescar, apenas o sorvete não vai te engordar, e trazer também elementos de sinestesia, imagens, sensações, cheiros, né? Sons, ativações sonoras, para jogar o cérebro desse indivíduo para um processo mais límbico do que racional, né? Então,
Ele estava num processo límbico de padrão mental, depois ele foi para um processo racional de sensação antecipada de perda, e é o que eu preciso fazer agora, quando ele está decidindo se vai comprar ou não, se vai agir ou não, é tentar trazê-lo de volta para esse processo límbico, imerso em um processo de serotonina, dopamina e ocitocina, hormônios e neurotransmissores que são capazes de trazê-lo de volta para o universo límbico, que vai facilitar, que vai ajudar esse processo de transformação de tomada de decisão em uma ação de compra efetiva no fim do dia. Então, as heurísticas são elementos de vendas que se conectam com esses elementos de marketing para ajudar nessa transição, para trazê-lo de volta para uma sensação, para um comportamento mais límbico, para o processo de compras, ok? Então, vamos falar de heurísticas como esse primeiro elemento. A gente tem sempre esse viés negativo, os padrões mentais de perda, sensação de perda, né? Sensações que vão trazer o questionamento para justificar uma inibição do ato de compra, do comportamento em si. As heurísticas, elas são um conjunto de regras que o cérebro determina para avaliar uma mudança e agir mesmo em situações com informações incompletas para tomada de decisão, quebrando os vieses mentais de perda e risco. Então, para o cérebro apoiar a transformação de uma tomada de decisão em uma ação, ele precisa ter a informação completa. Ele precisa estar mais seguro possível de que aquele comportamento é adequado para o contexto onde o indivíduo está presente, e isso não significa risco para a sobrevivência dele. Mas ele nem sempre vai ter todas as informações. E quando o cérebro não tem todas as informações, é onde ele faz esse processo de inibição. Então, peraí, vou frear esse comportamento até eu entender na integralidade o que esse comportamento significa para mim. Esse é o modus operandi do cérebro para inibir ou permitir uma ação, tá? Que a heurística é um conjunto que já existe no cérebro, né? Uma tendência que já existe no cérebro para quebrar isso e falar para o cérebro assim, olha, eu entendo você, eu entendo esse teu padrão de segurança, porém, a gente precisa experimentar o comportamento para saber se de fato esse comportamento gera risco para mim ou não. Eu só vou saber se eu tomar uma atitude no ambiente, se eu operar no ambiente e fizer de fato a experiência e trouxer esse resultado de experiência para os processos associativos no cérebro. Olha o quão refinado é isso, né? Então, as heurísticas já são elementos que existem, né, como uma configuração padrão do cérebro para ele agir nesses momentos, ajudar nos processos de ação para tomada de decisão e ação de compra. As sensações antecipadas de prazer são um mecanismo, é um mecanismo orientado a essa estratégia de convencimento do cérebro de que, sim, ele precisa transformar uma tomada de decisão em uma ação para experimentar o ambiente e ter uma resposta se aquilo é seguro de fato ou não, tá? E aí, quando eu olho para a comunicação de branding, eu posso usar a estratégia de heurísticas para estimular esse lado incentivador do cérebro do seu convencimento do lado dos padrões mentais a, de fato, permitir com que o cérebro crie e permita que a ação aconteça, né? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de heurísticas, aí vocês vão entender na prática exatamente o que são esses ganchos mentais, né? Então, cada quadradinho desse é um tipo de heurística, tá? Que a gente pode traduzir para os processos de comunicação, sempre conectados aos ativos de marca, né? Vou trazer isso pela milésima vez, mas essa é a espinha dorsal do nosso curso aqui. Eu preciso ter em mente sempre que eu for construir estratégias de persuasão, que ela é e tem que ser baseada e tem que ter como pano de fundo o setup de marca, o posicionamento, a personalidade, a identidade e a estratégia de narrativas, tá? Então vamos falar primeiro do excesso de confiança. É quando eu assino uma comunicação dizendo, olha, funcionou comigo e foi ótimo. Então a prova social, quando eu olho para a perspectiva de outras pessoas que consumiram o meu negócio, funciona muito bem como uma ferramenta de heurística que vai ajudar a dar aquele empurrãozinho no processo de convencimento de compra, tá? Da ilusão de controle, né? Você vai controlar, você, consumidor, é
vai botar a mão na massa, você é o dono do processo, né? Então, isso gera uma confiança no processo de compra. Né? Se sou eu que sou o dono do processo, eu que gerencio isso, eu tenho mais controle e segurança para consumir, tá? Argumentação positiva. Confia, vai dar certo. Né? Sempre trazer essas mensagens positivas ajudam nesse convencimento final para transformar a tomada de decisão em ação de compra. E aqui, prova social conectado muito com excesso de confiança. Né? Funcionou comigo. Então, trazer essas referências de prova social ajudam demais na tomada na ação de compra de maneira mais efetiva. Efeito enquadramento, aguarde o e-mail com mais informações. Então, eu vou construindo a narrativa a partir, como se fosse um Lego, um quebra-cabeças, e vou construindo as informações ao longo do tempo. Isso dá uma sensação de continuidade na jornada, né? Que para além da compra, você vai ter mais informações complementares. Você uniformiza o teu discurso de comunicação e utiliza a comunicação como espinha dorsal para trazer o consumidor depois atravessar o limiar do pré-compra, compra e pós-compra, tá? Efeito isca, pague 2, leve 3, promocional, sempre ajuda, é uma heurística nesses processos, né? A gente conhece tão bem e a gente só não sabe qual é o efeito conceitual disso para os processos psicológicos de consumo, né? Então, o efeito isca, ativação promocional, é uma heurística que, quando conectada com branding, ajuda muito também nos processos de construção de significação de marca no nosso imaginário, né? E, por fim, o efeito escassez, desculpa, é o último item no estoque. Isso é muito usado em marketing digital, né? Então, essa sensação de limite, de finitude, incentiva uma tomada de decisão e uma ação de compra mais eficiente na jornada, tá? Então, aqui fica evidente o que são heurísticas e qual que é o papel da construção da heurística na comunicação conectada com os ativos de marca, né? Então, quando você usa um efeito isca, pague 2 e leve 3, mas conectado com a construção de marca, isso traz mais credibilidade para a heurística. Isso traz mais força para a atuação da heurística no seu papel de convencimento, tá? Não é qualquer um que está falando pague 2, pague 3. É a minha marca, com toda a credibilidade, com toda a significação que eu tenho construído no seu imaginário, que estou te dizendo, pague 2 e leve 3. Confie que a coisa vai dar certo. Então, quando a gente olha para esse processo de confiança também como uma heurística, a própria construção de significação de marca é uma heurística, né? Ela tem esse potencial muito preciso de dar esse empurrão em relação à transformação de tomada de decisão em uma ação. Porque se eu tenho uma marca que tem confiança, passa segurança, né, me ajuda nos processos de transformação, é empática com os meus conflitos, né, respeita os meus padrões mentais e as minhas confirmações, e confirma as minhas crenças, eu tenho uma marca que por si só é uma heurística, né, que por si só ajuda a dar esse empurrão no processo de vendas. E aí, quando a gente olha a jornada de compra, quando a gente olha a jornada do herói na esteira de vendas, esse processo de convencimento fica muito mais fluido e muito mais contínuo, porque você tem uma marca forte no processo, com um significado muito bem construído, ajudando no convencimento da operação de vendas no fim do dia, tá? Aí, olhando agora para o processo de nudges, a tradução de nudges é cutucada, são as cutucadinhas, que é muito parecido com o que são as heurísticas, mas com uma perspectiva mais estética, mais visual, tá? Então, o que são os nudges? Nudge é uma cutucada e qualquer aspecto da arquitetura de escolhas que altera o comportamento das pessoas de maneira previsível, sem proibir nenhuma opção nem mudar significativamente seus incentivos econômicos. Deve ser fácil e barato, não são ordens. Então, são elementos que ajudam a dar, de fato, aquele empurrão final na transformação de uma tomada de decisão em uma ação efetiva. Ok? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos visuais que vão ajudar a gente a compreender o que são os nudges. Então, você tem aqui um conjunto de cadeiras, então essa identidade visual com o xizinho já deixa claro que eu não posso sentar ali, né?
Eu não tenho uma informação clara por escrito dizendo, olha, você não pode sentar aqui. Você tem uma informação visual, que é um nudge, que determina um comportamento de não sentar aqui, né? Subir a escada é dividida em dois, e um lado com a seta e o outro lado sem a seta. A seta é um nudge, a seta está dizendo, olha, suba desse lado, e o fato do outro lado não ter a seta, deixa claro no consciente do consumidor ou da pessoa que ela não deve subir por aquele lado, tá? Então, isso é um nudge que incentiva subir a escada pelo lado da seta, tá? Quando a gente olha mais para marcas, por exemplo, é uma marca que vende produtos de esportes, por exemplo, né? Se você ter esse corredor, esse caminho da trajetória de compra com esses nudges visuais, ajudam muito nos processos de compra e de convencimento, né? Outro exemplo ali, a escada no formato de piano, de teclas de piano, né, incentivando uma ação fã, né, uma ação de marketing aí de guerrilha na entrada de um metrô. Então, isso gera um comportamento. Isso faz intuitivamente com que eu tenha um comportamento em relação a essa instalação visual. E supermercado, a gente fala de design comportamental. Supermercado é o lugar para nudges, né? É o lugar onde você tem diversos elementos visuais que estimulam esse processo de consumo no fim do dia. Nas gôndolas, nas esteiras, né? Você utiliza muito um processo de sinestesia, com totens, com cores, com elementos visuais que trazem o teu olhar para o processo de convencimento, para dar aquele empurrãozinho para a compra no fim do dia, né? Então, aqui eu falo muito de contraste, de sinestesia, de identidade visuais e das próprias narrativas de marca, ok? Desculpa, alguns nudges em branding, tá? Alguns drivers de convencimento quando a gente olha para nudges em marketing digital, né? A nossa estratégia de presença digital ou de performance digital. A gente pode usar elementos como somos a sua opção mais rentável, desculpa, a sua opção mais rentável deve ser a principal na sua escala de demonstração de produto e de precificação, né? Então, aquilo que vai trazer mais rentabilidade para o meu negócio é aquilo que tem que estar aparente como uma estratégia de nudge para o consumidor, tá? Adicione sempre um botão de call to action, isso é importante para gerar a intuição de clicar, né? E esse botão ele tem que ser aparente, ele tem que ser visual. Não venda a proposta positiva primeiro, então sempre deixe a venda da proposta positiva para o final do discurso, para funcionar de fato a positividade como um nudge. Foque na dor e amplifique isso. A gente falou muito sobre isso na esteira, na jornada de compra, olhando a jornada do herói. Como eu preciso trazer essa ideia da dor latente que o consumidor tem e como eu sou responsável por resolver, como eu posso ser o responsável por resolver essa dor para o consumidor. Então, foque nisso como um nudge estratégico, tá? Comece com a versão completa e faça o consumidor remover opções. Então, mostra para ele o mar de opções que ele tem e deixe nas mãos do consumidor escolher, né, remover as opções que para ele não interessa, para ele configurar o produto da maneira que ele entende que é importante. Isso ajuda muito nos processos de transformação, de tomada de decisão em ação, porque você traz a participação do consumidor para o processo de configuração do produto dele, né? Isso é bem irresistível para o processo de convencimento para o cérebro, tá? Deixe o consumidor testar seu produto ou serviço. O teste é fundamental, né? Testar, dar um período gratuito para teste, se for um produto digital, ou mesmo em questões de usabilidade, né? Isso funciona como super nudge para ação de compra. Estimule customizações e configurações, que é parecido com o que a gente falou ali na questão da construção de versões específicas na mão do consumidor. Dê às pessoas a ideia do controle, que também tem a ver com a customização e com a configuração realizada pelo próprio consumidor. Dar a ele um pedaço da construção do processo de interação com o produto, isso ajuda muito. Trabalhar a hierarquia funcional entre textos, imagens e motions, né?
Isso a gente falou bastante na construção narrativa, sobre esse imponderável da construção de persuasão. A gente vai falar agora já também de persuasão como um elemento importante. Remova todas as distrações da comunicação, então banners, vídeos em autoplay, esses elementos atrapalham muito os processos de convencimento no fim do dia para o consumidor sobre a compra efetiva do teu produto. Minimize gráficos muito visuais, né? Tente trazer os elementos que são de fato principais para essa transformação de tomada de decisão em ação de compra, né? Enfatize os call to actions. Ligue para a gente, clique aqui, acesse agora, assine já, enfim, trazer um processo de convite à tomada de ação. Todos esses são elementos visuais, gráficos, estéticos, que ajudam a quando eu já trouxe meu consumidor para um processo de convencimento muito forte, quando ele já está na minha esteira de comunicação e vendas o tempo inteiro, eu trago isso para dar aquele empurrãozinho, de fato, na transformação para a compra. E, de novo, todas essas estratégias precisam estar atreladas a um processo de construção de marca. A gente tem o exemplo da Uva Maltini, que está totalmente conectado, é um nudge visual, mas ele está totalmente conectado e alinhado com a identidade visual da marca, né? Então, e provavelmente com as narrativas, com a personalidade, com o posicionamento da marca, tá? Isso é bastante importante, porque isso traz mais credibilidade, isso reforça o poder do nudge. Tá? O nudge sozinho, em estratégia de marca, não ajuda muito. O nudge conectado com a estratégia de marca diz muito sobre a possibilidade que o consumidor tem de fato, transformar uma tomada de decisão em uma ação de compra no fim do dia, ok? E aí, o último pilar dessa construção de técnicas de convencimento para compra é a retórica e persuasão, e a gente vai trazer a figura do Aristóteles, que é um filósofo grego, o pai da retórica. Ele traz para a gente, e isso existe até hoje, um modelo de estruturação retórica e persuasiva para o processo de convencimento de transformações de indivíduos, né? Aí as marcas precisam convencer o cérebro que a ação de compra do produto que ela representa é segura para a sobrevivência de quem vai praticar a ação de compra. Isso envolve credibilidade, empatia e razão. Aqui sempre trazendo um paralelo com os processos de evolução do cérebro ao longo dos milhares de anos de construção e evolução do ser humano, né? Do homem ao longo da história, né? E aí esses processos de credibilidade, empatia e razão nos ajudam sempre a orientar um processo de transformação conflituoso de maneira mais tranquila e harmoniosa. E o Aristóteles vai trazer para a gente essa estruturação. Ele traz para a gente uma estruturação narrativa configurada e composta por três elementos principais, que a gente chama de ethos, patos e logos. Quando eu construo uma estrutura narrativa persuasiva, eu uso esses três elementos para construir a minha mentalidade persuasiva. O ethos tem a ver com a credibilidade do negócio, o patos tem a ver com a empatia e o logos tem a ver com a racionalidade. Então, quando eu construo um site, por exemplo, pela estrutura persuasiva aristotélica, a gente tem que trazer primeiro os elementos que me credibilizam como uma autoridade naquilo que eu vendo. Então, minha história, meu tempo de atuação no mercado, quantos clientes eu já atendi, quais são os benefícios que meu produto oferece, enfim, todos os processos de credibilidade que, de fato, meu produto e a minha marca entregam para o mercado, tá? Isso, olha como está conectado com branding, né? Está conectado com tudo que a gente está falando. Eu vou dar a roupagem do ethos muito a partir também dos pilares de marca que eu construí no meu setup. Então, personalidade, narrativa, posicionamento e identidades, eles vão estar presentes aqui nessa configuração de credibilidade, tá? A marca, o branding representa isso no fim do dia para essa comunicação. Depois disso, a gente vai para patos,
que é todo o processo de conexão emocional, de fato, com o consumidor. Eu trago aqui a dor do consumidor. Olha, eu sei o problema que você tem, eu sei a dor que você tem, e a minha marca, com toda essa credibilidade que eu contei para você, ela é capaz de resolver a sua dor e o seu problema agora, tá? Então, aqui eu trago um processo empático na minha construção de narrativa persuasiva. E eu entrego isso para o Logos, que é a racionalidade no processo de convencimento, que é trazer as provas sociais. Olha, eu sou essa empresa, eu sou essa marca, com essa configuração, tenho essas credibilidades, etos. Conheço a tua dor, sei os processos de transformação que você está passando, mas calma, eu estou aqui para te ajudar nesse processo. Patos, empatia. Vou te ajudar porque eu tenho experiência, eu já ajudei outras pessoas nos seus respectivos processos de transformação. Prova social, logos, razão. Olha como essa estrutura de convencimento tem o poder de fato, contar para o consumidor o quanto a sua marca, ela, de fato, tem o poder de ajudar você nos seus processos de transformação. E essa estrutura, ela pode ser usada em todos os canais. Pensando, obviamente, em vendas, então, a estrutura de pitch de vendas pode estar estruturado nessa estrutura aristotélica, tá? Mas quando eu construo um site, por exemplo, ele pode e deve estar construído e embasado também nessa estrutura. Quando eu construo as minhas narrativas publicitárias, meus filmes publicitários, eu posso e devo considerar essa estrutura narrativa, tá? Sempre quando eu penso em pontos de contato com o consumidor, em processos de convencimento, eu devo estar com essa estrutura preparada para poder levar ele como uma ferramenta de fato, convencimento, trazendo credibilidade, empatia e razão. A gente já viu ao longo de todas as aulas do nosso curso até aqui, que são elementos fundamentais para um processo de significação de marca no imaginário do nosso consumidor, tá? Então, isso aqui é bastante importante. E aí, esse é o último slide da nossa aula sobre heurísticas, nudges e persuasão. E essa é a última aula do bloco Go to Market. Então, a gente encerra aqui agora o bloco Go to Market, que trata das estratégias de marketing, das estratégias de ferramentas de conexão com o mercado para projetar a marca, né? Projetar aquilo que a gente construiu no imaginário do consumidor, construindo o significado dessa marca para o mercado, tá? Então, a partir de agora, na próxima aula, a gente vai olhar para a estrutura de vendas. A gente vai se direcionar, de fato, para processos de vendas. Então, se você é vendedor, as aulas agora começam a ser muito orientadas para o teu trabalho de fato. E como que vai ser essa estrutura de aulas? A gente vai olhar para os objetivos de vendas, os objetivos comerciais ao longo da jornada e trazer os inputs de aprendizados que a gente teve até aqui relacionados tanto a cérebro, quanto a marca, quanto a go-to-market, olhados pela perspectiva dos objetivos de negócio, dos objetivos comerciais do negócio, tá? Então, é uma estrutura bem interessante que a gente desenvolveu aqui no Psicobranding, que vai ajudar a gente a ter uma percepção de vendas diferente, nova, conectando com psicologia, com neurociência, com construção de marca e com estratégias de canais de marketing também, ok? Então, espero que você tenha aproveitado a construção de conteúdos até aqui e daqui para frente a gente segue orientado a olhar para vendas, ok? Vamos lá?